Hoje eu vou te mostrar como é ser um bom marido de acordo com a Bíblia. Vamos ler aqui um texto e vamos explicar. Aliás, o texto praticamente já se explica, mas nós vamos entender melhor, explicar melhor o que significa isso. Antes de nós ir para o texto, quero lembrar que tem uma passagem no Antigo Testamento da Bíblia onde a Ana é uma história bem conhecida na Bíblia também, que ela era estéril, não tinha filho, e por isso o marido dela arrumou outra mulher. Naquela época, na lei, era possível, podia sim, se o homem casasse com a mulher e ela não pudesse ter filho, ele podia ter uma segunda mulher. Não largava, tinha as duas agora. Então Ana não tinha filho e ela era bastante triste por causa disso. Então ela orou a Deus e ali ela chorava, pedindo a Deus. Só que ela era um tanto amargurada. E o marido dela falava assim: mas Ana, não sou eu muito melhor do que 10 filhos? Porque ele cuidava bem. Apesar dele ter outra mulher, na verdade, na época, o homem tinha esse dever de arrumar uma segunda mulher. É por causa que, naquela época, hoje também ainda é importante, mas naquela época era mais importante a pessoa ter filhos. Um casamento era um casamento tinha que ter filhos, precisava ter filhos. É por isso que quando a mulher era estéril, ele podia ter uma segunda esposa. Mas mesmo assim, o nome dele era Eucana, parece que é isso assim que se fala. Ele gostava, ele amava mais a sua esposa, a Ana, do que a outra. E ele cuidava, fazia de tudo, ele sempre procurava fazer o melhor possível. Ele tratava melhor a Ana do que a outra, mesmo a outra sendo fértil e podendo ter filho. Então ela orava a Deus. Claro que Deus ouviu a oração dela, por ela querer tanto. Isso nós já aprendemos uma grande lição. Quando você pede muito a Deus, Deus sempre te ouve. Então o que importa é a insistência. Foi o caso dela, ela insistiu muito até que Deus lhe deu um filho. Então a passagem aqui, nessa questão que nós vemos, é ver que o marido dela era muito bom para ela. Fazia de tudo por ela. Mas vamos para aqui para o trecho que nós vamos ler no livro de Efésios, aqui no Novo Testamento. Vamos ler o que o apóstolo Paulo diz aqui sobre o marido. Olha aqui, isso é muito sério. Vamos lá para você ver, ó. Diz assim, ó. São Efésios capítulo 5, versículo 25. Está escrito assim, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então aqui o Paulo já faz um paralelo, dizendo que você deve ser como Cristo. Cristo amou a igreja a ponto de dar vida por ela. Até aqui foi isso que a gente sabe, né? E o marido deve amar a esposa da mesma maneira. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Isso é uma outra coisa que precisamos entender. Porque muitas pessoas pregam a palavra de Deus, falando desse assunto, e dizem que o marido tem que fazer tudo para a mulher na maneira física e carnal. Ou seja, diz que o marido tem que fazer tudo assim, fazer tudo o que ela quer nas suas vaidades. E a Bíblia aqui está dizendo que não. Isso, o marido deve cuidar bem da mulher também nessa parte, lógico, sem dúvida. Mas está dizendo que o principal aqui é que ele deve ensinar a palavra de Deus a ela, para que ela... vamos ler no outro versículo, você vai entender para quê. Versículo 27. Para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim como Jesus deu a vida para apresentar a igreja nesses termos, também o marido deve cuidar da mulher também para ela estar nesses termos. Irrepreensível. E aqui está falando da vida espiritual, é da palavra, é do comportamento. O marido tem a obrigação de ensinar a esposa a essas coisas. Isso é a prioridade. Vamos para o versículo 28, que diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. É o que ele acrescenta no versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu, ou seja, ninguém nunca teve raiva da sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja.
Então note que aqui o mandamento é claro, que o homem precisa sim amar a sua esposa de maneira que ele é responsável por ela, cuidá-lo de maneira física, é lógico, também cuidar, e de maneira espiritual, principalmente, para que ela seja, entenda, e que for necessário, se necessário for, dê a vida por ela. Aqui não usa a frase se for necessário, mas também não dá para dizer que você casou, tem que matar, tem que morrer para a mulher, a menos que se for necessário, então tem que ser necessário. Cristo foi necessário morrer pela igreja. Já o homem nem sempre é necessário. Apesar de que o dar a vida por alguém aqui não significa necessariamente que seja morrer. Porque se uma mulher diz assim, meu marido não dá a vida por mim, ora bola, se tu casou foi para ter um marido ou foi para matá-la, foi para ser uma criminosa, ou simplesmente porque era o prazer de ver morrer. Então, no caso em específico, o dar a vida nem sempre quer dizer morrer. Afinal de contas, Jesus morreu pela igreja, mas ele ressuscitou. Se o marido morrer pela igreja, ele não vai ressuscitar. Até vai, mas no último dia, aonde essa morte, ele deixa de cuidar da mulher, porque ele morreu. Cristo morreu, mas ressuscitou e continua cuidando da igreja. O marido, se morrer, não cuida mais da igreja. Então, temos que entender que o morrer aqui pela esposa nem sempre é o literal morte mesmo. Tá bom? O morrer pela esposa, em muitos casos, é você sacrificar-se de coisas que você até gosta, sacrificar você mesmo para cuidar bem dela, em todo sentido, no ensinamento da palavra, principalmente, e também cuidar dela de maneira física, daquilo, todas as necessidades que a mulher tem, entendeu? E também a atenção é muito importante. Você tem uma esposa, você precisa viver, ter uma certa conexão com a mulher sempre que puder. Também sair, se a mulher gostar de sair, tem mulheres que também não gostam muito. Sair, passear. Só que isso não é uma obrigação, isso é um lazer, quando a pessoa de vez em quando pode. Isso é uma questão que a esposa também precisa compreender. Se a pessoa é rico, tem condição de fazer isso direto, faz isso direto, toda semana, vamos supor. Então, esse é um dos requisitos. Não nem precisa falar sobre roupa, calçado, que a pessoa tem que ter, né? Cuidar bem da saúde, da sua aparência. Eu não sou o do tipo que adoço a questão da vaidade. Para mim isso é até pecado, porque a Bíblia diz que vaidade é pecado, então para mim é pecado. Então aquilo que é desnecessário, que é algo fútil, então é pecado. Então eu não falo sobre esse assunto. Não estou aqui para reclamar, para falar sobre esse assunto. Isso podemos falar no próximo vídeo, se for o caso. E se você quiser que eu fale sobre esse assunto, deixe nos comentários, porque a gente vai fazer um vídeo para você, explicando melhor essa situação sobre vaidades e até outras coisas semelhantes, tá bom? Bom, mas até aqui o nosso objetivo nesse vídeo era falar sobre esse assunto. Apesar de que nós não entramos em muitos detalhes, também deixe nos comentários que eu respondo lá pelos comentários, tá bom? E também, se for necessário, gravarei um outro vídeo, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um comentário, deixe um joinha e compartilhe, tá bom? Também se inscreva, porque eu vou estar sempre trazendo conteúdo bíblico, tá bom? Para a gente que aprender. E eu também tenho um lema, que é sempre ver os dois lados da moeda. Porque muitas pessoas lêem um versículo e não lê o outro, onde uma outra pessoa entende de outra maneira. Então é bom a gente ler os dois lados, para poder a gente fazer para que a gente junto, eu aqui, você do outro lado, se você quiser também fazer um estudo bíblico junto naquele tema. Esse tema que nós deu hoje não é tão necessário porque não tem muitos temas contrários. Eu disse que não tem tema contrário ou que aparentemente contradiz, porque a Bíblia não tem contradição. Se existe alguma coisa que a gente não entende, precisamos entender que a gente não entendeu, não significa que tenha contradição, tá bom? Inclusive eu até gravei um vídeo falando sobre esse assunto. E está no canal, faz poucos dias que eu coloquei ele, tá bom? Bom, agora eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo, beleza? Até lá.